Seja forte e corajoso. É sobre esse tema que eu quero falar com você nesse momento. Seja forte e corajoso. O texto, Jeremias capítulo 29, versículo 13 e 14. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. De todo o coração. Algum tempo depois da segunda deportação, em 597 a.C., Jeremias mandou uma carta aos exilados da Babilônia, dizendo como deveriam se comportar na nova terra. O capítulo 29 de Jeremias apresenta essas cartas. Jeremias, sendo um homem com o coração de um verdadeiro pastor, queria esclarecer e encorajar o povo em sua nova vida na Babilônia. Jeremias queria que desse um bom testemunho aos babilônicos e que fosse bons judeus, mesmo estando longe do templo e de suas atividades ministeriais. Nos primeiros versículos do capítulo 29 de Jeremias, o profeta aconselha 3 grupos de pessoas. É isso que veremos nos versículos de 1 a 14 de Jeremias 29. O primeiro grupo de pessoas que Jeremias aconselha são os sem esperança. Os sem esperança. Versículo 4 ao versículo 6. Os exilados haviam perdido tudo, exceto a vida e uns poucos pertences que puderam carregar para a Babilônia. Perderam sua liberdade e agora eram cativos, estavam separados de amigos e parentes, sendo que algum deles talvez tivessem morrido durante a longa marcha de Jerusalém para a Babilônia. De qualquer ângulo que olhasse, a situação parecia desesperadora, mas o Senhor deu ordem e conselhos para que não parassem, mas construíssem casas, trabalhassem e construíssem famílias. Versículo 4 ao versículo 6. O Salmo 137, do verso 1 ao 4, nos conta que os judeus exilados na Babilônia choravam às margens do rio da Babilônia, recordando de Jerusalém. Sem motivo para cantar, pendurar suas harpas. Em período de calamidade, de nada adianta pendurar a harpa no salgueiro e ficar sentado chorando. Um dos primeiros passos para transformar a tragédia em triunfo é aceitar corajosamente a nova situação e entregar-se nas mãos de um Deus amoroso que não comete erros. Então, o primeiro ponto que aprendemos, que o Jeremias fala, são os sem esperança. Segundo ponto, os com falsa esperança, do versículo 7 ao versículo 9. Os com falsa esperança. Os falsos profetas haviam convencido o povo de que a permanência na Babilônia seria breve, de no máximo 2 anos. Assim, não teriam necessidade de ficar ou fixar residência e nem de restabelecer os seus afazeres normais da vida diária. Mas Jeremias lhes disse justamente o contrário. Tendo em vista que ficariam por lá pelos 70 anos para se cumprir a disciplina de Deus, haveria tempo de sobra para construírem suas casas e estabelecerem seus lares. Jeremias não falou que a vida seria fácil, mas instruiu os a que se empenhasse em ter um bom relacionamento com os babilônicos. Os exilados deveriam ser pacificadores e não desordeiros, e deveriam orar sinceramente pelos seus inimigos. O conselho de Jeremias no versículo 7 é claro: orem
e esforce-se para haver paz na Babilônia. Enquanto ela estiver em paz, vocês viverão em segurança. A obediência aos conselhos de Deus nos leva a ter uma vida tranquila em meio à tempestade. Em meio à tempestade. Esse é o segundo grupo de pessoas. O terceiro grupo são os com esperança verdadeira, do versículo 10 ao versículo 14. Os com esperança verdadeira. A verdadeira esperança baseia-se na revelação da palavra de Deus e não nas mensagens de sonhos daqueles que se dizem profetas. Deus deu ao seu povo uma boa palavra de livramento e que cumpriria a sua promessa. Deus faz planos para o seu povo, bons planos. Sendo assim, não há motivo para temer e nem para desanimar. Em toda situação, porém, o povo de Deus tem a responsabilidade de buscar o Senhor, de orar e de pedir que Ele cumpra as suas promessas, pois a palavra e a oração caminham juntas. Atos capítulo 6, versículo 4. O propósito da disciplina é fazer com que busquemos o Senhor, confessemos nossos pecados e nos acheguemos a Deus. A mensagem do versículo 12 a 14 é clara. Os judeus buscariam a Deus e Ele os ouviria suas orações e sempre que buscasse de todo o coração encontrariam. Então a gente conclui com esses três grupos de pessoas. Quero aqui finalizar essa fala dizendo: quero encorajá-lo a transformar lugares secos em fontes, transformar tristezas e sofrimentos em alegrias e bênçãos. Não é momento de pendurar a harpa no salgueiro e ficar sentados chorando. É tempo de levantar e descer à casa do oleiro e ouvir seus conselhos. Jeremias 18. Não desanime, Deus está no controle da história. Então, esforce-se, seja forte e corajoso, que Deus nos abençoe. Amém.